Considere as seguintes afirmativas sobre os termos em negrito e sublinhados no texto. Então, essa questão, ela trabalha basicamente em cima do recurso de coesão, mecanismo de coesão. Olha só, no segundo parágrafo, a refere-se à fera. Então, esse é o tipo de questão, tipo de tema, que se você fizer uma boa leitura do texto, você não precisa ter decorado nada de regra gramatical, nada disso. Basicamente é em cima do texto, como acontece também com a interpretação. Concorda comigo? Então, é você perceber isso. Olha só. Então, o vocábulo a, pronome átono, refere-se à fera. Vamos então avaliar isso no texto. Tá legal? No segundo parágrafo, vamos observar aqui, ó, esse a aqui, tá? Pouco mais de um século depois, os irmãos Green abandaram o enredo do conto e o coroaram com um final feliz. Se a Chapeuzinho Vermelho do século XVII era devorada pelo lobo, não seria de surpreender que a atual repreendesse a fera por suas atitudes sexistas quando essa fera abordasse a Chapeuzinho Vermelho no bosque. Concorda comigo? Então esse A aqui, veja então que quem é que vai abordar? O sujeito elíptico de abordar-se é a fera. A fera abordasse. A fera abordasse quem? O objeto direto. Abordasse a Chapeuzinho Vermelho. Concorda comigo? Então esse A retoma Chapeuzinho Vermelho e não a fera. Então o número 1 está fora. Beleza? O número 1 está fora, a gente elimina alternativas B, D e E. Ok. Então a gente já sabe que o número 2 está errado. A gente já sabe disso, né? Porque ou vamos ter 3 e 4, ou somente 4. Pronto, beleza? Então vamos lá, vamos jogar sempre aí com as alternativas. Então vamos lá, no terceiro parágrafo, cuja refere-se a Wisława Szymborska. Vamos então observar aqui, olha só. Cuja, aqui está, tá? Olha só que interessante isso daqui. É proibido assustar as crianças. A ganhadora do prêmio Nobel, quem é ela? A admiradora de Andersen. Ó, a ganhadora do prêmio Nobel, que é admiradora de Andersen, cuja coragem se destacava por ter criado finais tristes. Veja bem aqui, cara, que a gente tem uma oração subordinada adjetiva explicativa e ela está imediatamente após Andersen. Tudo bem? Então, olha o que ela fala aqui pra gente, ó. A ganhadora do prêmio Nobel, ela ressalta a importância de se assustar. Ela ressalta. E ela é admiradora de quem? De Andersen. Cuja coragem, então, a coragem de Andersen se destacava por ter criado finais tristes. Ele criava finais tristes, beleza? Então, a ganhadora do prêmio Nobel, ela é admiradora de Andersen, cuja coragem, o pronome relativo, retomando Andersen. Tudo bem? Então, veja, olha só que interessante aqui, que isso é até obrigatório, não é só pelo contexto, não. Por quê? Você vai observar que a oração adjetiva, ela está dentro de uma estrutura explicativa que é admiradora de Andersen. Está vendo só? Então, nesse caso aqui, que você vai observar, esse termo, admiradora de Andersen, cuja de coragem se destacava por ter criado finais tristes, está isolado por vírgulas. Está vendo? Então, nesse caso, o cuja, ele tem que retomar o termo que está separado por vírgula aqui, ó. Está vendo só? Tudo isso aqui, ó, é elemento explicativo. Só que na sequência, a oração adjetiva explica esse elemento explicativo também. Então, nesse caso, Andersen, retomando o Andersen. Então, cuja, você notou então que retoma Andersen e não Wisława Szymborska. Ok. Mas você já tinha visto que o número 2 já estava errado mesmo, né? Ok, então vamos lá, vamos à frente. Número 3. Vamos avaliar o número 3. No terceiro parágrafo, seus refere-se a Andersen. Vamos avaliar aqui então. Seus refere-se então a Andersen. Vamos lá. Ela fala então o seguinte, olha. A poetisa Wisława Szymborska falou sobre um amigo escritor, olha, um amigo escritor que é o Andersen, que propôs a algumas editoras uma peça infantil protagonizada por uma bruxa. As editoras rejeitaram a ideia dele, né, do Andersen. Tá legal? Motivo é proibido assustar as crianças.
A ganhadora do prêmio Nobel, que é a poetisa, ela é uma poetisa, ela é admiradora de Andersen, cuja coragem se destacava por ter criado finais tristes. Então ele, nos seus contos, ele criava finais tristes, o Andersen, beleza? Esse amigo escritor que propôs a algumas editoras uma peça infantil protagonizada por uma bruxa. Está vendo? Então, a ganhadora ressalta a importância de se assustar, porque as crianças sentem uma necessidade natural de viver grandes emoções. A figura que aparece em seus contos, isto é, nos contos de Andersen, com mais frequência é a morte. Um personagem implacável que penetra no âmago da felicidade e arranca o melhor, o mais amado. Andersen tratava as crianças com seriedade nos seus contos. Ele é um escritor, amigo da poetisa. Está vendo só? Ela é poetisa, então ela não escrevia contos, ela escrevia poemas. E o escritor, amigo dela, escrevia contos, beleza? E ela aqui, ó, escreveu uma peça infantil protagonizada por uma bruxa. Então tudo isso reforça que Seuss realmente retoma Andersen. Então, contos do Andersen. É essa a ideia, beleza? Então, número 3 está correto. Vamos agora observar o seguinte, o número 4. No quarto parágrafo, las refere-se a crianças. Então, nós temos aqui las refere-se a crianças. Vejamos, então. Por isso, são verdadeiros. Os animais falantes e as fadas madrinhas não procuram confortar as crianças, mas sim dotar as crianças de ferramentas para viver, em vez de incutir rígidos padrões de conduta e estimular seu raciocínio moral. O raciocínio moral das crianças, então, tem realmente relação com crianças. 3 e 4 são os corretos, a alternativa C é a que a gente marca.